Olá, seja bem-vindo ao canal Hora Nefasta. Desde já peço por gentileza que você se inscreva e deixe seu gostei para mais relatos e conteúdo. Aproveite o vídeo. Tenho muito medo de trabalhar no turno da noite. Trabalho como garçonete em um lugar na cidade onde moro. O prédio tem pelo menos 200 anos de idade, assim como o resto da cidade. É um restaurante italiano que está aberto há 25 anos e meus 2 chefes estão administrando-o o tempo todo. Não tenho ideia de como era o prédio antes disso, mas sei que deve ter sido uma casa em algum momento, pois ainda há uma lareira na parede da sala dos funcionários. Nas segundas e terças-feiras, geralmente sou a única funcionária, além da equipe da cozinha e de um dos meus chefes. Há algumas outras moças com quem trabalho. Todas elas estão lá há mais ou menos 1 ano e eu só trabalhei 3 meses. Supostamente havia muito mais funcionários, mas todos foram embora aos poucos e, de acordo com uma das outras moças, eles foram expulsos com medo. Estou começando a acreditar nisso. Sempre recebemos reclamações de que o andar do meio é muito frio. Costumávamos dizer que era devido a uma corrente de ar que vinha do andar dos funcionários acima dele. Mas recentemente comecei a questionar isso. Há cerca de 3 semanas, uma mesa reclamou que estava com frio. Subi as escadas para fechar a porta da sala dos funcionários, mas descobri que a porta do corredor, logo após a escada, estava fechada o tempo todo. Não questionei isso até sair naquela noite, sabendo que eu era a única garçonete no local e que meus chefes não usam a sala dos funcionários porque ela é muito suja. As janelas ficam permanentemente abertas, está cheia de caixas velhas e cadeiras quebradas, o carpete é imundo e as luzes tendem a não funcionar. Então, no meu turno de terça-feira do dia seguinte, fui acender todas as velas no andar intermediário e percebi que toda vez que eu saía de uma mesa, a vela se apagava. Frustrado, desisti e voltei para o andar de baixo. Ao contrário de outras terças-feiras, eu tinha outra garota comigo, que é facilmente minha colega de trabalho favorita e nos damos muito bem. Contei a ela sobre a porta e as velas e, para meu horror, ela começou a falar sobre como se sentia vigiada, às vezes até seguida, e como se recusava a ficar sozinha no último andar. Meu chefe até começou a deixá-la colocar seus pertences no armário do andar de baixo porque ela tinha um medo inexplicável do último andar. Ela disse que só começou a perceber essas coisas por volta do seu 3º mês de trabalho. Foi mais ou menos quando 4 outras moças, também no 3º mês, saíram abruptamente. Obviamente, isso deu início a uma pequena piada sobre o fato de o prédio ser assombrado e, durante uma semana, tudo ficou bem. Não notamos mais nada particularmente perturbador. Isso foi até o dia 3 de janeiro, que marca 3 meses de trabalho nesse lugar. Até o dia... Como de costume, eu estava trabalhando sozinho nessa terça-feira e, considerando tudo o que havia acontecido, estava um pouco nervoso por estar sozinho na sala dos funcionários. Subi correndo a escada em espiral para fazer o que precisava o mais rápido possível. Mas, ao sair do último andar, ouvi a porta do armário da caldeira, na sala dos funcionários, se abrir e bater na parede. Naturalmente, dei um pulo e me virei para olhar. Não havia nada lá, mas me senti muito observado e, de repente, lembrei-me do que meu colega de trabalho havia dito. Voltei a olhar para a porta no escuro e, felizmente, não vi nada, mas não conseguia me livrar dessa sensação horrível de pressão, como se algo estivesse esperando que eu fosse dar uma olhada. Desci as escadas correndo e tentei terminar meu turno. Estava tudo quieto e meu chefe e eu estávamos muito entediados. Então comecei a contar a ele o que estava acontecendo lá em cima nas últimas semanas. Quando cheguei à parte sobre estar sendo observado, ele me parou e perguntou: "Você está sendo observado por um homem ou uma mulher?" Ele tinha um sotaque muito forte e amigável, de modo que nada do que ele diz soava particularmente sinistro. Mas essa pergunta me deixou com os pelos dos braços e do pescoço arrepiados.
Pensei um pouco e respondi: é um homem. E não é um homem muito velho. Meu chefe ficou muito quieto, pensativo, e então começou a me contar sobre o antigo chefe de cozinha Sue. E então eu me lembrei desse cara. Sue ainda estava trabalhando aqui durante minhas 2 primeiras semanas. Ele era um cara enorme e assustador do leste europeu, com uma longa cicatriz na bochecha direita e, no início, eu me senti bastante intimidada por ele, pois ele sempre fazia cara feia e raramente falava com alguém, a menos que fosse para criticar. Cerca de 3 dias antes de ir embora, ele me parou na cozinha uma noite enquanto eu estava polindo os talheres. Ele pegou um garfo e me mostrou como polir corretamente e foi excepcionalmente gentil. Ele continuou tentando dizer alguma coisa, mas se conteve até que eu terminei e comecei a sair da cozinha. Seu rosto ficou em pânico e eu pude ver meu outro chefe nos fundos da cozinha, esperando como se soubesse o que ia acontecer. Então, Sue disse: "Você não se parece com as outras crianças inglesas. Posso dizer que você é estrangeiro." O que é verdade. Minha família e eu somos da Espanha, mas foi a parte seguinte que me confundiu até recentemente. "Alguém vai lhe perguntar de onde você é, não se preocupe. Você estará segura, mas não conte a eles." Eu não tinha ideia do que ele estava falando e não ousei perguntar. Mesmo no dia 3, quando meu chefe me contou sobre Sue, ainda não fazia sentido. Segundo meu chefe, supostamente, 3 dias depois de ter me parado na cozinha, Sue aparentemente tinha visto um homem na escada quando ia embora, mas não fez nada até ver que as luzes do último andar ainda estavam acesas. Ele jurou que as tinha desligado antes de sair, mas quando estava na calçada do lado de fora, podia vê-las piscando. Quando olhou para cima, viu um homem com uma camisa suja batendo na janela e olhando diretamente para ele. Meu chefe disse que ele havia entregado o aviso prévio de 2 semanas no dia seguinte, mas depois disso não apareceu mais. Um pouco assustada, mas ainda não convencida, assinei minha saída e peguei minhas coisas para ir embora. Meu namorado tinha acabado de passar no teste e se ofereceu para me buscar depois do trabalho. Ele estava esperando do lado de fora, então me apressei para tentar sair, mas quando vesti meu casaco, me senti observada novamente. Dessa vez, no entanto, foi diferente. Eu não estava sendo observada de longe. Eles estavam diretamente atrás de mim e espelhavam meus movimentos. Parecia que o que quer que fosse estava zombando de mim. Apaguei as luzes e saí do quarto. O carro estava estacionado na porta do restaurante e meu namorado estava pendurado na janela do lado do motorista fumando um cigarro. Fui cumprimentá-lo, mas percebi que ele estava olhando para o prédio e meu estômago caiu direto para as botas. Nem precisei adivinhar o que ele estava vendo. "Há um apartamento acima deste lugar?" Ele perguntou quando entrei no carro. "Não, é a sala dos funcionários", eu disse, ainda sem olhar para cima. "Oh, bem, a luz..." "Sim, as luzes estão acesas", eu disse. Não tenho certeza se estava tendo um ataque de pânico nesse momento. Agora olhei para cima, realmente muito abalada, esperando ver um homem com uma camisa de botão suja. Mas, felizmente, ou não tenho certeza do que pensar. Tudo o que vi foram as luzes acesas e algumas caixas na janela. Saímos de carro e contei ao meu namorado o que estava acontecendo. Ele disse que não tinha certeza do que pensar, mas aposta que não é fácil trabalhar com essas coisas. Ele tem toda a razão. Tenho pavor de meus turnos durante a semana. Depois disso, não aconteceu muita coisa no fim de semana ou na segunda e terça-feira seguintes, mas o fim de semana anterior foi excepcionalmente assustador. Quando há muitas garotas, nenhum de nós tende a perceber nada de estranho. A essa altura, todas as garçonetes já haviam experimentado algo estranho. Até mesmo conversamos com algumas das pessoas que saíram e descobrimos que todas estavam convencidas de que o lugar era assombrado. No entanto, nessa sexta-feira em particular, os incidentes ficaram ainda piores.
As velas estavam se apagando. As pessoas estavam com frio com a calefação ligada. Garrafas de vinho estavam se quebrando aleatoriamente. Era um turno de muito trabalho, então estávamos todos cansados. Havia 3 de nós, mais o chefe, ainda trabalhando por volta das 22h30, quando finalmente fiquei um pouco mais calmo. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar ridículas. Uma das garotas estava trabalhando no bar. Ela também atendia ligações telefônicas para reservas de mesas e disse que durante toda a noite recebeu mensagens de voz em branco antes mesmo de o telefone tocar. Então, enquanto nós 4 estávamos no bar, houve outra ligação telefônica. Ela disse alô várias vezes, mas tudo o que ouvia era estática. Até que o telefone foi cortado e, de repente, ela só conseguia ouvir um eco do que o alto-falante do telefone estava captando no restaurante. Ela desligou o telefone e outra colega de trabalho foi usar o banheiro dos funcionários no andar de cima. Depois de apenas 1 minuto, a moça voltou correndo para o andar de baixo e perguntou ao nosso chefe se ele havia trancado a porta da escada. Ele disse: não tem fechadura, está sempre aberta. Ao que ela explicou: bem, eu não consigo entrar no corredor. A porta simplesmente não abre. Todos nós sentimos uma pequena onda de nervosismo, pois sabíamos o que estava acontecendo lá em cima. Enquanto esperávamos que nossa chefe abrisse a porta, ela falou em voz baixa que a ouviu bater ao subir as escadas e que estava convencida de que podia ouvir o barulho do outro lado da porta enquanto tentava abri-la. Depois disso, não sei o que aconteceu, pois fui servir algumas mesas. Mas, mais tarde, quando estávamos vendo as últimas mesas saírem, subi as escadas e descobri que ainda tínhamos um cliente. Ele estava sentado na extremidade da sala, em uma mesa para 4 pessoas, vestindo uma jaqueta azul de fumante que eu achava que tinha sujeira preta, mas não sabia dizer. Enquanto eu arrumava uma mesa a alguns metros de distância, ele cantarolou alguma coisa e disse: "A comida aqui é realmente maravilhosa." Ao que eu lhe dei um sorriso programado e disse: "Fico feliz que tenha gostado." Mas então percebi que a mesa em que ele estava sentado ainda estava arrumada e sem ser perturbada. Achei que ele poderia ter percebido minha confusão, mas ele ignorou e disse: "Seu chefe tem um talento especial para contratar pessoas estrangeiras como ele. Notei que uma das outras garotas é italiana." O que não achei muito estranho, pois temos muitos idosos curiosos. Mas eu sabia de quem ele poderia estar falando e ele estava errado. Ela só tinha um nome italiano. Eu disse: "Talvez ele também é da Itália, na verdade." E acho que é isso, fim de papo, porque ele fica em silêncio. Silêncio total. Como se ele nem estivesse na sala, mas eu ainda pudesse vê-lo, até que ele diz de repente e me faz pular: "De onde você é? Você tem cachos lindos como os da minha filha." Respondo quase que automaticamente, mas me lembro do que Sui havia dito, mesmo que eu não achasse relevante. Ainda não acho. E em vez disso, minto e digo: "Ah, é só um vilarejo na esquina daqui." Ele não parece convencido, mas termino minha mesa e desço para guardar os talheres extras. A prateleira de talheres fica na parte de baixo da escada. Dá para ver todos que descem e sobem de onde ela está. E, a essa altura, ele já deve ser o último cliente, pois o andar de baixo está vazio e eu não o vi sair. Voltei ao andar de cima para colocar alguns cardápios e perguntar ao homem se ele gostaria de mais bebidas enquanto espera a conta, mas não há absolutamente nenhum sinal de vida no andar do meio. O homem simplesmente não existia e eu estava me cagando de medo, achando que tinha acabado de falar com um fantasma. Não fiquei para limpar aquela noite e passei todo o sábado temendo meu turno naquela noite. E com razão. Por volta das 21 horas do último sábado, decidi usar o banheiro no andar de cima. Nada de assustador havia acontecido ainda, mas me senti um pouco desconfortável sabendo que não havia mesas no andar de baixo.
Pedi à minha colega de trabalho que esperasse por mim na escada, mas ela foi chamada para limpar uma mesa. Então, eu estava sentado no banheiro cuidando da minha vida, quando ouvi o que parecia ser caixas sendo arrastadas na sala dos funcionários ao lado. Penso, lá vamos nós de novo. E já superei tudo isso. Foi um dia longo, estou cansado e não consigo me dar ao trabalho de lidar com isso. Então as caixas param e as portas da escada e da sala dos veados batem. Elas batem com uma força que eu nunca tinha ouvido antes. As paredes do banheiro literalmente chacoalham e o secador de mãos desliga momentaneamente. A essa altura, minha alma pode muito bem ter saído do meu corpo, pois estou entrando em pânico de tal forma que o círculo se fechou e agora estou serenamente calmo. Saio do banheiro, o corredor está escuro e extremamente frio, mas ainda consigo enxergar. Tento a porta da escada, sabendo muito bem que ela não abrirá, e surpresa, ela não se move. O plano B era tentar a sala dos funcionários, onde meu telefone estava carregando. Por algum milagre, consigo abrir a porta e passar pela barricada de caixas de papelão que se acumulam na altura da cintura atrás dela. Toco o telefone do bar e meu chefe atende. Explico que estou preso no andar de cima e que a porta não abre. Ele diz que mandará o irmão dele subir e abrir a porta. Espero alguns minutos, mas depois de um tempo tenho a mesma sensação de antes. Alguém está espelhando meus movimentos. Tenho uma sensação avassaladora de paranoia e decido que não posso esperar mais. Saio pela saída de emergência, desço as escadas, atravesso o beco nos fundos do restaurante e volto para a área de refeições pela cozinha. Fui um pouco repreendida por ter acionado o alarme da porta, mas meu chefe, que deveria estar vindo me ajudar, parecia suspeitamente compreensivo com o motivo do meu pânico. Portanto, não se importaram muito comigo. Não fui escalada para nenhum turno durante a semana, então hoje é minha primeira noite de volta desde sábado. Estou um pouco apavorada com a volta. Provavelmente evitarei o último andar a todo custo, mas isso não significa que algo estranho não possa acontecer no andar de baixo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.